Capítulo 8. O emprego permanente do poder naval. O poder naval na guerra e na paz. Sem o poder naval não haveria este Brasil que herdamos de nossos antepassados. Conforme se verifica neste livro, o poder naval português, por algum tempo o luso espanhol, e, mais tarde, após a independência, o brasileiro, foram empregados com a violência necessária nos conflitos e nas guerras que ocorreram no passado. Toda vez que alguém utilizou a força para impor seus próprios interesses, encontrou a oposição de um poder naval que defendeu com eficácia o território e os interesses que possibilitaram a formação do Brasil. Cabe observar que, em geral, o que qualquer nação mais deseja é a paz. Mesmo os países que promoveram as guerras do passado queriam alcançar a paz. A paz, porém, da forma que desejavam, impondo aos outros o que lhes convinha. A Alemanha mandou seus submarinos afundarem os navios mercantes brasileiros porque não queria que o Brasil, apesar de ser ainda neutro na Segunda Guerra Mundial, continuasse a fornecer matérias-primas para seus inimigos. Algumas dessas matérias-primas eram muito importantes para o esforço de guerra deles. O interesse do Brasil era continuar comerciando com quem desejasse e transportando as mercadorias livremente em seus navios, mas isto não era bom para os alemães, que precisavam vencer a guerra para alcançar a paz da forma que desejavam, o mais breve possível. Na paz que a Alemanha queria, suas conquistas territoriais deveriam ser reconhecidas pelos outros países e sua expansão, julgada por ela importante para o futuro dos alemães, imposta aos povos vencidos. A guerra resulta de conflitos de interesses. Ela ocorre porque não há um árbitro supremo para resolver completamente as questões entre os países. Existem organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas, ONU, e a Organização dos Estados Americanos, OEA, por exemplo, que muito ajudam para evitar a violência e manter essas questões no campo da diplomacia. Verifica-se, no entanto, que o poder delas é limitado, porque as nações são ciosas de sua soberania. Cada país precisa se precaver, cuidando da defesa de seus interesses, para que os outros nunca pensem em empregar meios violentos para resolver os conflitos. Símbolo da Organização das Nações Unidas. Símbolo da Organização dos Estados Americanos. Não seria lógico pensar que alguém possa empregar a violência sem que imagine ter uma boa probabilidade de êxito, sofrendo apenas perdas aceitáveis. Cabe ao poder militar de um país do qual o poder naval é também um dos componentes criar permanentemente uma situação em que seja inaceitável, para os outros, respaldar seus interesses conflitantes com o emprego de força. Isto é, o nosso poder militar deve permanentemente dissuadir os outros países de usar a violência e é, consequentemente, o guardião da paz daquela paz que nos interessa, evidentemente. No caso do Brasil, por exemplo, na paz que desejamos, a Amazônia é território nacional, o comércio internacional deve ser livre, assim como o uso do transporte marítimo nas rotas de nosso interesse. A maior parte do petróleo continua sendo extraída do fundo do mar, sem ingerências de outros países. A enorme área compreendida pela Zona Econômica Exclusiva e pela Plataforma Continental Brasileira, chamada de Amazônia Azul, é controlada pelo país, não ocorrem exigências anormais no pagamento de nossa dívida externa, entre outras coisas. A dissuasão é, portanto, uma das principais formas de emprego permanente do poder militar em tempo de paz, existindo outras, como veremos adiante. Na paz, ou no que se denomina paz no mundo, o confronto entre os países, resultante de conflitos de interesses, ocorre evitando, ao máximo, o uso da violência, porém, disputando politicamente, economicamente e em todas as outras manifestações da potencialidade nacional. Nesse contexto, o potencial ofensivo intrínseco dos instrumentos do poder militar faz com que seu emprego, mesmo indireto, possa excitar reações em países observadores. Tais reações podem simplesmente resultar de excitação acidental ou refletir resultados intencionalmente desejados por quem exerce esse emprego indireto do poder militar, chamado de persuasão amada. Como a paz é relativa, a persuasão amada não exclui nem o uso da força, de maneira limitada, desde que entendido como simbólico pelo país agredido. As grandes potências internacionais, como os Estados Unidos da América, a Rússia e outros utilizam permanentemente seus poderes militares. Dissuadir e desestimular a ação contrária aos interesses. A Amazônia Azul é a área marítima costeira compreendida pela Zona Econômica Exclusiva, ZEE, uma faixa de 200 milhas de extensão, contadas a partir da linha de baixa-mar e a plataforma continental, PC, onde existir uma extensão do território continental que se prolonga mar adentro. Essa PC, representada na figura azul mais escuro, e após a ZEE, azul mais claro, foi reivindicada junto à ONU e foi levantada em trabalho conjunto da Marinha,
Petrobras e universidades lideradas pela MB. Aceita integralmente a proposta brasileira. Nossas águas costeiras abrangerão uma área um pouco inferior à Amazônia Legal, daí ser chamada de Amazônia Azul. Dos componentes do poder militar, o poder naval pode ser empregado para exercer persuasão armada, em tempo de paz, no que se denominou, na década de 1970, de emprego político do poder naval. Ele pode ser empregado em condições inigualáveis com outros poderes militares, graças a seus atributos de mobilidade, versatilidade de tarefas, flexibilidade tática, autonomia, capacidade de projeção de poder e alcance geográfico que já foram referidos no primeiro capítulo deste livro. Concorre para isso o conceito de liberdade dos mares, que possibilita aos navios de guerra se deslocar livremente em águas internacionais, atingindo locais distantes e lá permanecendo, sem maiores comprometimentos, em tempo de paz. Antes da invasão do Afeganistão em outubro de 2001, por exemplo, os americanos deslocaram para águas internacionais, próximas do local do conflito, uma poderosa força naval. Influíam assim nos países da região, sinalizando apoio aos aliados, dissuadindo as ações dos que lhes eram hostis e favorecendo o apoio dos indecisos, em suma, criando intencionalmente uma variedade de reações. O sentido indireto da palavra persuasão é significativo, pois é através da reação dos outros que ela se manifesta. Então, é essencial que eles percebam o emprego das forças navais, modificando seu ambiente político e, consequentemente, afetando suas decisões, por se sentirem apoiados, dissuadidos ou mesmo compelidos a uma reação específica. Exerce-se, portanto, a persuasão armada estimulando resultados que dependem de reações alheias, políticas e ou táticas, às vezes conflitantes e em princípio imprevisíveis. Existe sempre a possibilidade de se configurar em situações inesperadas, até pelo resultado, não intencional, da excitação de terceiros. Daí a importância de uma permanente avaliação em qualquer ação de emprego político do poder naval. Classificação. Os tipos de persuasão naval, específicos do emprego do poder naval em tempo de paz, classificados quanto aos modos em que os efeitos políticos se manifestam são: sustentação, dissuasão, coerção. Na sustentação e na dissuasão, a persuasão se manifesta comportamentalmente em termos de se sentir apoiado ou contrariado em suas intenções, de acordo com o próprio significado dos termos empregados. Os aliados se sentem apoiados e quem é hostil se sente inibido de agir, portanto, dissuadido. A coerção, por sua vez, pode ser positiva ou compelente, quando a uma ação já iniciada é forçada a uma determinada linha de ação, modificando-a, ou negativa, também chamada de deterrente, quando inibe uma determinada atitude, impedindo que seja tomada. Na crise da década de 1960, chamada de Guerra da Lagosta, por exemplo, a França enviou navios de guerra, em tempo de paz, para proteger seus barcos de pesca, que capturavam lagostas na plataforma continental brasileira. O governo brasileiro determinou que diversos navios da Marinha do Brasil se dirigissem para o local da crise, mostrando que o país estava disposto a defender seus direitos, se necessário com o emprego da força. Logo os navios franceses retornaram e o conflito de interesses voltou para o campo da diplomacia de onde nunca deveria ter saído. A persuasão naval exercida pelo emprego do poder naval brasileiro foi de coerção deterrente, porque inibiu o apoio que intencionalmente os franceses pretendiam dar a seus barcos de pesca. No passado, muitas vezes as nações detentoras de poder naval utilizaram seus navios de guerra e forças navais com o propósito de sustentação ou de dissuasão. A simples existência de um poder naval preparado para a guerra pode fazer com que aliados se sintam apoiados em suas decisões políticas nas relações internacionais e inimigos sejam dissuadidos de suas intenções agressivas. Evidentemente, os efeitos da persuasão armada podem se manifestar em diferentes níveis de intensidade. A relação entre as forças empregadas para a persuasão naval e a intensidade dos efeitos que elas estimulam não é nem direta nem proporcional. A resultante final da persuasão depende da integração das inibições e incitações provocadas pela ameaça ou apoio, que são, por sua vez, função de decisões tomadas sob pressões políticas, condicionadas por fatores psicossociais e culturais e pela interação entre os líderes e a opinião pública. A percepção, portanto, além de relativa, é essencial à análise da persuasão. Coerção deterrente à ação fez com que o oponente desistisse de sua atitude. Contra-torpedeiro Araguari, que compôs junto com os contratorpedeiros Pará, Pernambuco, Paraná e Grinalg, a força naval que se dirigiu para o local onde se encontravam os navios franceses na chamada Guerra da Lagosta. A percepção do poder naval. Como toda percepção,
a do poder naval depende das capacidades que são visíveis ao observador. Esse observador está embebido num contexto político, doméstico, regional e internacional, que não apenas molda suas reações, como também influi na própria percepção. Enquanto numa guerra preponderam as qualidades reais dos meios empregados, que decidem os resultados das ações militares, em situação de paz ou conflitos de natureza limitada, as ameaças são medidas em termos de previsões e comparações. Essas previsões se baseiam nos dados quantitativos e qualitativos ao alcance do observador, de sua capacidade de perceber, portanto. Os países desenvolvidos têm, em geral, maior capacidade para avaliar as verdadeiras ameaças resultantes do poder militar, inclusive do poder naval, que é um de seus componentes. Sabem utilizar seus meios de comunicação para divulgar notícias que valorizam a capacidade de seus armamentos. O mesmo não ocorre com países em desenvolvimento, que podem até ter sua percepção bastante influenciada por essas notícias, tendo em vista suas próprias limitações de análise. Consequentemente, as avaliações das forças navais podem levar a conclusões bastante distorcidas em relação à capacidade real em combate, mas, em tempo de paz, são estas avaliações subjetivas que importam e que produzem resultados. São invisíveis, aos leigos em guerra naval, por exemplo, a complexidade sistêmica dos navios modernos, necessárias às respostas rápidas e eficazes, quando em combate. Por outro lado, são visíveis os mísseis, os canhões e o próprio porte e aspecto externo do navio. Na realidade, é importante que o navio tenha suficiente flexibilidade para possibilitar seu emprego político, mas a função política de tempo de paz não deve levar à preparação de um poder naval apenas aparente. Treinamento de fuzileiros navais brasileiros. O prestígio de uma marinha sempre foi um dos atributos mais importantes para a percepção do poder naval. O prestígio está principalmente baseado nas capacidades visíveis e pode levar à necessidade de demonstrar permanente superioridade. A Marinha Real da Grã-Bretanha, por exemplo, durante a época em que dominava os mares, fazia questão de manter o seu prestígio. O cruzador russo Askold, por exemplo, era o único navio de 5 chaminés do mundo e, em 1902, visitou o Golfo Pérsico. Sua visita causou profunda impressão, devido à percepção de potência mecânica que o número de chaminés transmitia. Em resposta, os britânicos desviaram o cruzador HMS Anfritite para Mascate, capital de Omã. Para eles, a disputa de prestígio com a Rússia no Oriente era importante. Seu comandante providenciou mais 2 chaminés de lona para seu navio, totalizando 6 e restaurando o prestígio local da Marinha Real. Possivelmente, a percepção mais importante do emprego político de uma força naval não está na aparência da força em si, nem no prestígio da marinha a que pertence, mas na percepção do quanto é realmente importante o objetivo pretendido para quem aplica a persuasão armada. A disposição de usar a força e de sofrer as perdas consequentes deste ato é essencial e deve ser claramente perceptível. A percepção da capacidade de alcançar o objetivo pela força também é muito importante. Pode ocorrer que não exista essa capacidade, ou que não se possa alcançar o objetivo sem um sacrifício superior ao seu valor, ou basta que assim seja avaliado pelo país-alvo, para que os resultados não sejam atingíveis através do emprego político do poder naval. É interessante observar que, atualmente, os mísseis à superfície e superfície colocaram países relativamente fracos em condições de causar danos consideráveis a uma força naval próxima às suas costas. Tal fato, porém, não impede que uma força naval possa exercer persuasão, porque não é sua capacidade absoluta que importa, mas sim o que ela significa como representante do poder naval e da vontade de seu país de alcançar o objetivo suportando as perdas prováveis, se tal for assim percebido. Na crise provocada pelos mísseis que a União Soviética pretendia instalar em Cuba, em 1962, a Marinha dos Estados Unidos mostrou determinação suficiente para que os soviéticos decidissem que os navios que transportavam os mísseis deveriam regressar. Foi, portanto, uma ação de coerção deterrente do emprego político do poder naval americano, pois modificou uma ação que já estava em andamento, em face de terem percebido que os americanos estavam dispostos a usar a força para não ter seu território ao alcance dos mísseis de Cuba. Considerando o conflito pela posse das Ilhas Falklands-Malvinas, em 1982, os argentinos deixaram de ser dissuadidos pelo poder naval britânico e invadiram as ilhas, porque julgaram que o valor daquelas ilhas não compensava o esforço de projetar o poder da Marinha da Grã-Bretanha àquela distância no Atlântico Sul, em face das perdas humanas e materiais que provavelmente teria. Por seu turno, a ocupação militar das ilhas falhou porque o governo britânico levou a questão ao ponto de defesa da honra do Reino Unido.
O ambiente doméstico do país que é alvo da persuasão é básico no contexto político das decisões que governam sua eficácia. É fundamental que os líderes desse país aceitem serem persuadidos e até cooperem, servindo de intermediários com a opinião pública, para que o objetivo da persuasão seja considerado uma necessidade imposta e a atitude tomada como pragmática. O emprego permanente do poder naval. A teoria do emprego político do poder naval mostra a possibilidade do uso permanente das forças navais em tempo de paz, em apoio aos interesses de uma nação. Isso é verdade tanto para os países desenvolvidos quanto para os países em desenvolvimento, e a intensidade e tipos de emprego são apenas funções do ambiente regional onde se situam e das vulnerabilidades que possuem. Para os países mais pobres, o armamento moderno possibilita condições excepcionais, em relação ao passado. O conflito das Falklands-Malvinas, em 1982, apesar do desfecho desfavorável à Argentina, é um exemplo que não pode deixar de ser citado, porque poderia, até ter outro resultado, se houvesse submarinos argentinos eficazes e suficientes. Táticas podem ser descritas para a persuasão naval. Essas táticas são as diversas formas de emprego das forças navais para alcançarem resultados políticos em tempo de paz. Elas são: demonstração permanente do poder naval, posicionamentos operativos específicos, auxílio naval, visitas operativas a portos, e visitas específicas de boa vontade. A demonstração permanente do poder naval permite, através de ações como deslocamentos e manobras com forças, inclusive estrangeiras, participação em missões de paz da Organização das Nações Unidas, reforços e reduções de nível de forças, aumento ou redução da prontificação para combate, e obter efeitos desejados como aumentar a intensidade da persuasão, desencorajar, demonstrar preocupação em crises entre terceiros, exercer coerção ou apoio de maneira limitada ou restrita, entre outros. Os posicionamentos operativos específicos, situando navios ou forças navais próximo a um local de crise, constituem apenas um caso especial da demonstração permanente e as ações podem ser semelhantes. O auxílio naval inclui a instalação de missões navais, o fornecimento de navios e o apoio de manutenção. As visitas a portos estrangeiros, para reabastecimento, descanso das tripulações, ou mesmo, específicas de boa vontade, no que se denomina mostrar a bandeira, podem transmitir a imagem do prestígio da Marinha, aumentando a influência e acumulando vantagens psicossociais sobre o país visitado. O poder naval brasileiro é empregado em tempo de paz de diversas maneiras, podendo-se destacar as operações com marinhas aliadas, como a Operação UNITAS, com a Marinha dos Estados Unidos e de países sul-americanos, a Operação Fraterno, com a Armada da República Argentina, e muitas outras. A participação em diversas missões de paz, transportando as tropas ou através de seus fuzileiros navais, como em São Domingos, Angola, Moçambique, Nicarágua e Haiti, e as viagens de instrução do navio. Escola e as visitas a portos estrangeiros, mostrando a bandeira. Cabe também ressaltar o apoio que a Marinha do Brasil presta a outras marinhas aliadas, na América do Sul e no continente africano. Placa existente, em 2006, no portão de entrada da base de fuzileiros navais no Haiti. Acadêmica Raquel de Queiroz. O nome da base é em homenagem à escritora, autora da frase estampada em português e francês, língua oficial do Haiti. A análise do passado demonstra a necessidade do emprego permanente do poder naval. Para o Brasil, é importante manter um poder naval capaz de inibir interesses antagônicos e de conservar a paz como desejada pelos brasileiros. Navio veleiro Cisne Branco. Navio Escola Brasil.